Oi, pessoal, boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Ai, Jesus amado. Hoje, né, eu venho aqui para gravar mais um vídeo para o nosso canal, para o meu canal. Vou sentar aqui na cama para falar com vocês. Teve uma senhora que comentou, né, no meu vídeo, né, que eu sou muito chorona, né? Você é muito chorona. E daí veio à minha mente tudo que eu já passei na vida, né? Das rejeição que eu sofro desde criança, né? Porque uma mãe que entrega sua filha para sua mãe, né? Que é para sua avó, isso já faz parte de uma rejeição, já faz parte desde o meu nascimento, sobre a rejeição, né? Que eu venho falar hoje. E uma rejeição que para mim eu já superei, né? E eu vejo assim, se eu saísse, né, daqui de Portugal para voltar para o Brasil, eu jamais ia ter apoio de alguém, né? De alguém falar assim, vem para minha casa, né? Ficar na minha casa, até mesmo a minha mãe, né, que me gerou. Jamais ela iria falar, vem para minha casa, filha, com seus filhos. Jamais ela iria falar isso, né? Então, eu já venho de um berço rejeitado desde o meu nascimento, de uma rejeição desde o meu nascimento. Hoje, né, eu estou aqui em Portugal com as minhas filhas e eu me sinto, né, uma mãe privilegiada por nunca ter rejeitado nenhum dos meus filhos. A minha filha, né, a Islana, já pediram ela para mim, né, quando eu era só eu e ela, né, quando ela ainda tinha seus 6 meses e para um aninho, me pediram ela, achando que eu iria dar a minha filha, né? E jamais, eu como mãe, jamais eu faria isso com a minha filha de dar ela. Gente, eu já até pedi perdão, né, para minha mãe, porque eu não aceitava isso. Eu não aceitava essa situação dela ter me entregado, ainda que tenha sido para minha avó, eu não aceitava essa situação. Então, eu sempre fui uma menina, ainda que com todos esses traumas, né, com essa parte, né, que sempre ficou na minha mente de não entender o porquê, mas eu sempre fui uma menina sorridente, sempre fui uma menina feliz. E quando eu não era casada, eu era uma menina arteira mesmo, gente. Eu era uma menina arteira, eu vivia saindo, né? Eu nunca bebi, nunca fui uma menina de beber. Nunca fui a menina de usar droga, muito menos fumar cigarro. Eu nunca fui essa menina, né? Mas eu não vou mentir para vocês. Eu era uma menina que eu ficava com os rapazes, com um, com o outro. Eu era livre, eu era solteira. Então eu ficava com um, ficava com o outro, e isso para mim era normal, né? Por quê? Porque eu não conhecia Jesus. Para mim eu nem entendia sobre Jesus, não entendia nada sobre igreja, né? Então, na minha adolescência, eu ficava assim com um e com o outro. E isso para mim eu não via problema nenhum, né? Mas eu não sabia que isso de ficar com um e com o outro era por rebeldia, né? Por querer atenção. Isso da minha parte era querer atenção. Atenção que eu não tinha, que eu não tive, né? Da parte de quem eu queria tanto receber, eu não tive atenção. Então, essa era uma forma de chamar atenção, né? E depois, né, que eu fui embora para São Paulo para trabalhar com meus 17 anos, porque desde muito nova eu trabalho, mas com 17 anos foi a idade que eu saí, né, da Bahia, do interior da Bahia, do entrocamento, para poder ir para São Paulo trabalhar. E a partir daí, gente, eu não voltei mais lá, né? Eu não voltei mais, voltei por um pouco período de tempo que foi para cuidar da minha avózinha, né? Da minha avó quando ela teve o AVC. E depois eu não voltei mais, né?
fui morar na casa de uma família, porque eu não queria voltar, né, lá para o entrocamento, eu não queria voltar para minha antiga terrinha, porque eu já sabia que lá era um lugar sem oportunidades e era um lugar muito, muito sossegado e eu queria viver na cidade grande. Então eu fui morar com uma família, né, aonde eu trabalhava, né, eu trabalhava para ter praticamente o alimento só, né, só para não voltar. E daí, como eu não tinha terminado os estudos no Brasil, eu comecei a estudar lá em São Bernardo do Campo, né? E eu comecei a ir para a igreja, comecei a estudar, comecei a ir para a igreja, né? Conheci Jesus e comecei a ficar um tempo na igreja, né? Foi quando, depois de um tempinho, né, morando nessa casa, aí essa família começou, né, a exigir que eu fosse trabalhar, né, para poder ajudar pelo menos na conta de luz, né, na conta de luz ou na conta de água. E daí foi onde eu comecei a dançar em uma banda, saí da igreja e fui dançar em uma banda, né, uma banda de forró. Indo dançar nessa banda de forró, foi onde eu tive uma relação de uma noite, né, com o pai da minha filha mais velha. Só fiquei com ele uma vez. Infelizmente, não foi nem. Eu não sei nem como aconteceu até hoje, gente, de verdade. Fomos levar uma amiga, né, com o namorado dela em casa e eu fui sem intenção nenhuma, gente. Fui sem intenção nenhuma, por Deus. E chegou lá, enquanto a gente estava no carro, aconteceu e pronto. E eu tive a minha filha e ela veio com muito amor, né? Recebi ela com muito amor, ainda que sendo uma jovem, que quando eu tive ela, eu já não estava mais tão jovem, né? Eu já estava com meus 22 anos. Eu engravidei dela com 22 e tive ela com 21 anos. E eu tive a minha filha, né? E ali eu falei para ele, né? Ele falou que ia me ajudar, né? Quando a minha filha nascesse, que ia me ajudar, né? Financeiramente, pagar pensão. E daí, depois de um tempo, eu fiquei ficou muito difícil para mim em São Paulo e eu fui para Brasília, né? Para morar com a minha tia. Ela me chamou para ir morar com ela enquanto eu estava grávida. Eu cuidava do filho dela, eu ficava lá na casa dela. E ela me ajudou com tudo, gente. Infelizmente, né? Eu fui, né? Tive minha filha sozinha, criei ela, né? Depois de quando ela estava com 6 meses, né? Eu fui trabalhar em uma pizzaria e fui trabalhando, aluguei um lugarzinho para mim, mais ela. Pagava uma vizinha para cuidar dela, enquanto isso eu fui trabalhando nessa pizzaria, trabalhei. E depois de um tempo, né, a filha desse senhor, né, desse casal, que eu morava lá em São Paulo, a filha dele começou a me mandar mensagem, começou a me ligar, pedindo para mim voltar, que sentia muita saudade de mim, que sentia muita falta. Hoje ainda eu sou amiga dela, ela já está até casada. Começou a me ligar, pedindo para me voltar, que sentia muita saudade de mim, que por favor, que era para me voltar para casa dela, que ela ia me ajudar a cuidar da minha filha. E daí foi onde eu voltei, né? Voltei para São Paulo, para ir à casa dela de novo. Fiquei lá e eles começaram a me incentivar a estudar, né? Aí foi onde eu voltei a estudar e onde eu conheci, né, o meu esposo. Somos casados no papel, né? Somos casados no cartório, não casamos na igreja, fomos na igreja só para o pastor abençoar nosso casamento. E quando eu voltei para a casa dela, eu voltei novamente para a igreja, né? Comecei, né, a estudar. E foi onde eu conheci o meu ex-esposo, né? Conheci ele na escola. E eu era sempre uma menina muito carente, gente. Eu sempre fui uma menina muito carente, né? Porque eu nunca fui uma menina de receber carinho. Eu recebi carinho dela, dos meus amigos, de alguns amigos meus. Recebia carinho deles. Mas aquele carinho de esposo que eu queria, né? De um namorado. E foi onde eu comecei a estudar e conheci o meu esposo. Só que conheci o meu esposo e comecei a namorar com ele. E durante esses
14 anos, ele nunca foi uma pessoa assim, carinhosa comigo. Eu não sei se ele não recebeu carinho. Teve os momentos, já teve tempo que ele me amava de verdade e que ele era carinhoso. Mas depois de um tempo, né, passei muito tempo sem receber carinho da parte dele, né? Então, eu acho que eu casei com uma pessoa, né? Porque eu precisava de um afeto, precisava de ter uma pessoa do meu lado. E daí foi onde, né, eu engravidei do meu primeiro filho, depois engravidei com ele, né? Eu engravidei do nosso primeiro filho, depois engravidei da segunda, e quando eu engravidei da segunda, ele me traiu. Infelizmente, ele chegou a me trair algumas vezes. Quando ele passou a trabalhar na empresa de ônibus, ele me traiu, né, algumas vezes, e eu sempre perdoei. Sempre perdoei porque eu amava de verdade ele. E ai, gente, eu respirei aqui porque eu não. É uma situação assim muito difícil de colocar. Quando traz. Quando eu vou falar sobre a minha mãe, né? É porque assim, eu não quero machucar ela, né? Eu não quero machucar minha mãe, eu não quero machucar. Eu não quero me machucar. Hoje eu tenho uma irmã, né? A minha irmã, ela faz faculdade. Ela A criação dela foi totalmente diferente da minha. Ela foi criada com a minha mãe, com meu padrasto. Né? E a criação dela é totalmente diferente da minha. O amor que ela recebe da minha mãe hoje é totalmente diferente do que eu recebi, da atenção que eu tive. A atenção que ela tem hoje é totalmente diferente da atenção que eu tive, né? Então, e ainda assim ela acha ruim. Eu sei que ela acha ruim, né? A gente não se fala. Ela não fala comigo, a minha irmã não fala comigo, né? Por causa, não sei se é por causa de política ou porque ela não sei, mas ela não fala comigo. A gente teve uma desavença, por quê? Porque ela gostava do Lula e eu gostava do Bolsonaro. E ela odiava o Bolsonaro. Então, por causa disso, né, ela parou de falar comigo e eu também não procurei mais ela, né? E hoje ela tá com seus 22 anos e a gente não tem contato. Faz muitos anos que eu não falo com ela, que ela não me manda mensagem, né? Eu já tentei até aproximação pelo Instagram, mas eu vi que ela não queria aproximação, então eu deixei pra lá, né? Às vezes é melhor você ficar ali no seu mundo do que você procurar aproximação de alguém que você vê que não quer aproximação com você. Então foi isso que aconteceu. E é isso, gente. Agora, né, eu perdoei ele umas 3 vezes e agora novamente. Agora, aí casamos, ele pediu divórcio uma vez, casamos novamente, pediu para reatar, aí a gente casou novamente e agora, né, ele decidiu ir embora, né, a gente ficou 2 meses em casa sem se falar, né. A gente ia para a igreja e ele fingia que eu não estava ali. Eu estava em casa e ele fingia que eu não estava ali também. E eu sofri muito, né? Ouvi palavras também muito doloridas e suportei tudo, né? E hoje eu me vejo liberta, né? Eu tô aqui em Portugal, tô aqui com as minhas filhas e eu falo muito sobre esse assunto porque também tem muitas mulheres que estão passando pela mesma situação que eu, né? E estão presas no relacionamento, até mesmo em relação à igreja, né? As pessoas acham que a gente deve continuar com a pessoa, que a gente deve lutar com a pessoa por causa da igreja, e eu acho que não é assim. Deus às vezes quer nos libertar de algo, quer nos libertar de uma pessoa e a gente fica insistindo ali por causa da igreja, entendeu?
porque porque a religião prega que você não pode se divorciar, que você não pode casar novamente, que você tem que ficar presa praticamente a um relacionamento que não está dando mais certo. Você tem que lutar até o fim. E hoje eu não vejo mais isso. Às vezes eu assisto vídeo, né, de grandes pastores que falam que se você se divorciou, você não pode casar novamente. Você não tem, você não tem mais oportunidade de casar novamente, que você tem que morrer ali sozinha, né? Ou então até seu esposo morrer ou você morrer para outra pessoa casar novamente. Então é muito complicado esse negócio de divórcio e de novo casamento, né? E agora, né, é o que eu espero, é o meu divórcio, né? Tô esperando ele, que ele falou que assim que chegasse no Brasil ia pedir o divórcio. E eu tô aqui, né, esperando porque eu não sei, né? Eu preciso me curar para poder casar novamente, mas eu pretendo sim casar novamente. Vou esperar em Deus, que Deus envie uma pessoa dele para mim, mas eu pretendo sim casar novamente no tempo do Senhor. Beijo, fica com Deus.